É, no final dos anos 80, final não, nos anos 80, tinha na televisão, aos domingos, um pregador americano que eu costumava muito assistir as pregações dele. Tinha dois pregadores que eram muito marcantes, que é o Billy Graham, que todo mundo conhece, né? As pregações do Billy Graham são uma coisa assim, né, impactante, era um homem muito dado por Deus, e tinha um pregador chamado Rex Humbard, é um pregador norte-americano, ele tinha uma equipe evangelística formada pela família dele. Era Rex Humbard, e eu me lembro da filha dele, Elizabeth Humbard, Liz Humbard. Então eles traziam uma mensagem muito importante. O papel da Liz era cantar, e ela cantava hinos muito profundos, muito, muito bonito mesmo. Eu me lembro que uma vez eles estiveram aqui no Brasil, no Maracanã, eu fiz questão de ir lá assistir. O Maracanã estava cheio, estava lotado, e a mensagem deles era muito impactante. Às vezes, as pregações eram sempre aos domingos, quando eu tinha que sair, eu procurava voltar para casa rapidinho para assistir a pregação do Rex Humbard, que infelizmente faleceu agora, em 2017, parece, que ele faleceu, já bem avançado de idade. O Senhor recolheu seu filho para casa e agora ele está com o Senhor na glória. Mas deixou um legado aqui maravilhoso, um legado muito importante. E eu me lembro que uma vez ele estava fazendo uma pregação, então ele chamou a Liz Humbard, para cantar um hino de louvor, de adoração a Deus. E ela trouxe um hino muito importante, que aquilo eu não esqueci daquela letra, daquele hino. Eu até copiei aquilo, é muito importante. Ela começou a cantar, se você puder pesquisar no YouTube, é um hino chamado Plenty of Time, que para o português seria assim, tempo de sobra, bastante tempo, tempo de sobra, plenty of time. Então, eu ouvi aquele hino e achei muito impactante. E ele dizia, naquela música, ela tinha uma voz muito suave, muito bonita, e era aquela música que ela dizia assim, eu vou até ler essa letra, queria que você prestasse atenção na mensagem dessa letra. É um rapaz, ele dizia assim, domingo convidaram-me para ir a um culto, domingo convidaram-me para ir a um culto. Levantei-me cedo de manhã com minha esposa e me dirigi à igreja. Chegando lá, o pastor falou a mesma coisa de sempre, algo que eu já estava acostumado a ouvir. Falou sobre condenação e pecado, e sempre que assim falava, parecia que falava de mim. Não lhe dei muita atenção, pois era muito jovem e tinha tempo de sobra. Afinal, onde está o pecado em se divertir, em sorrir, em ir a uma festinha e fazer o que se gosta? Tinha muito que viver, muito para fazer, e não podia perder meu tempo com Cristo ou fanatismo religioso. Tinha grande tempo pela frente. Sabia que Deus existe e que me amava, e que eu também o amava. Isso era só. Mas a vida foi passando e eu insistia em dizer para mim que tinha tempo de sobra. Sempre que eu via um apelo, sempre que eu via alguém me chamando para aceitar Jesus, sempre que eu via alguém falar de Cristo, eu simplesmente sorria e dizia, meu amigo, eu tenho tempo de sobra. A juventude pensa que vai ser jovem eternamente, não é? Mas a vida foi se escoando por entre os meus dedos. Não percebi não percebi, melhor dizendo, mas a vida foi se escoando por entre meus dedos. Não percebi que os anos corriam e que a vida passava com velocidade. Eu a perdi. Ela se foi e eu não vi. Tanta saúde, tanta mocidade, enfim, tudo se foi. E agora estou aqui, com tempo de sobra. Sim, agora tenho tempo para meditar, recordar, porque agora tenho muito tempo. Tempo para chorar, para me lamentar e me angustiar por causa daquela minha maldita canção. Tenho tempo de sobra. Eu achei essa letra muito importante. É claro que a letra não é exatamente assim. Eu fiz uma versão, né, uma cópia do meu jeito. Se você puder entrar no YouTube, Plenty of Time, que traduzido pode ser tempo demais ou tempo de sobra.
Então, o rapaz que ouvia falar de Jesus, mas era muito jovem, tinha muitos amigos, tinha uma vida toda pela frente, então toda vez que ele ouvia, ele dizia, gente, deixa para lá, deixa para mais para frente, depois eu vou, agora não, agora tem muita coisa para fazer, eu tenho que curtir, que me divertir, tenho que viver. Ele tinha tempo de sobra, mas aí, no final, ele diz assim, olha, mas a vida foi se escoando por entre os meus dedos. Não percebi que os anos corriam e que a vida passava com velocidade. Eu a perdi. Ela se foi e eu não vi. Tanta saúde, tanta mocidade, enfim, tudo se foi e agora estou aqui, com tempo de sobra. Sim, agora posso ouvir, meditar, recordar, porque agora tenho muito tempo. Tempo para chorar, para me lamentar e me angustiar por causa daquela minha maldita canção. Tenho tempo de sobra. Às vezes, quando eu vou para a igreja, eu costumo levar até isso aqui, eu fiz até um folhetinho, está aqui. Às vezes eu saio, quando eu vou para a igreja, eu vou a pé, tá até aqui, o tempo de sobra. Tá? Eu costumo sair, eu fiz assim, vou entregando em forma de folheto. Aí muita gente aceita, agradece, poxa, obrigado, valeu, e tem pessoas que não aceitam, às vezes você vai dar, ele faz aquela cara feia, ele se vira, não quero isso não, pai, ele rejeita a palavra de Deus. Eu não sei por que as pessoas fazem isso. Ainda que ela não vai ler, até para questão de educação, ela podia pegar e aceitar, mas ela não aceita, porque ela pensa que tem muito tempo, que aquilo não é para ela não se importa com o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, e aquilo de uma certa forma incomoda ela, se você for falar para ela. Esse rapaz passou por essa situação, ele era jovem, casado, segundo a letra da música, tinha muito tempo pela frente e de repente quando ele viu, o tempo passou e quando ele abriu os olhos, ele estava do outro lado da vida. A vida, como eu sempre digo nos meus vídeos, a vida era uma especialista em nos fazer surpresas. Você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter um infarto, você pode ter um acidente, muitas coisas pode, um acidente de automóvel, muitas coisas pode fazer com que você acordou hoje de manhã, saiu para o teu trabalho, para as tuas atividades e você não tem certeza se você vai voltar. Você não tem certeza se você vai viver até a hora do almoço, a hora do lanche, ou se você vai voltar para casa para ver a tua família. Porque a vida ela é uma brevidade e a morte é uma especialista em nos fazer surpresa. E muita gente que você conheceu, que não estão mais entre nós, que já se foram, estão lá do outro lado, dariam tudo para voltar, para ter mais uma oportunidade, mas não vão voltar, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vendo depois disso o juízo. O que você tem que fazer pela tua salvação, você tem que fazer agora, você tem que fazer aqui, porque depois que você morrer, você sai com o seu destino selado, ou salvação eterna, ou morte eterna. Morte eterna espiritualmente. A morte é a separação entre o corpo e o espírito. Quando o teu corpo cai, o teu espírito vai para a eternidade. E a morte eterna é a separação eterna entre a alma e Deus. Quando você vai para o inferno, a tua alma está irremediavelmente perdida. Te aconselho a ler a parábola do rico e Lázaro que Jesus contou. Ela detalha muito bem a situação de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. O que aconteceu com esse homem aqui? Esse homem da história da música da Liz Humbard. Um rapaz que era muito jovem, tinha muito tempo pela frente, de repente, do nada, a morte bateu na porta dele, ele não teve como negociar com a morte, porque a morte ela não aceita negociação. Se ela bater na tua porta, você vai ter que ir preparado ou não. Então, meu amigo, para que você não tenha que passar por esse momento que diz assim, olha, mas a vida foi se escoando por entre meus dedos, não percebi que os anos corriam e que a vida passava com velocidade. Eu a perdi e ela se foi e eu não vi. Tanta saúde, tanta mocidade, enfim, tudo se foi e agora estou aqui, com tempo de sobra. Tempo, sim, agora posso ouvir, meditar, recordar, porque agora tenho muito tempo. Tempo para chorar, para me lamentar e me angustiar por causa dessa minha maldita canção. Tenho tempo de sobra. Se lá na eternidade você não quiser cantar essa canção, tenho tempo de sobra. A tua oportunidade é hoje, é aqui, é agora, porque você não sabe se daqui a 5 minutos você ainda estará entre nós. A Bíblia diz
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo da tua salvação é esse momento, e sem Jesus Cristo não há salvação. Não adianta você ser meramente religioso, não adianta você fazer o bem, você não matar e não roubar. Isso é obrigação do ser humano. O que você tem, a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você tem de confessar a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Ele diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Você tem que crer que ele morreu, ressuscitou, perdoou os teus pecados. Você tem que ser batizado para ser salvo. E não é batizar uma criança, porque uma criança é inocente. Uma criança não pode crer. Ele diz, aquele que crê. Uma criança não tem como crer. Você tem que ter consciência do pecado, se arrepender do teu pecado, confessar Jesus Cristo diante de Deus e diante dos homens, sem se envergonhar dele, porque a Bíblia diz, aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. A partir do momento que o homem toma a consciência do pecado, que ele sabe o que é certo e o que é errado, então ele tem um compromisso espiritual diante de Deus, de aceitar Jesus Cristo, de crer e ser batizado. Se ele não fizer isso, ele está escolhendo o destino eterno da alma dele. Deus te dá liberdade, ele te convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te convida, mas ele não te força, mas a decisão tem que ser nessa vida, tem que ser nessa hora. O apóstolo Paulo, na carta dele, em 2 Timóteos, ele disse assim, ó, 2 Timóteos, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, olha, porque combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu amigo, combata o bom combate. E combater o bom combate é botar Jesus Cristo como Senhor, como centro da tua vida. É fazer dele o teu único objetivo, é ter compromisso diário com ele. Assim como você tem compromisso com o teu trabalho, com a tua escola, com a tua família, com o teu corpo, você se alimenta para não ficar doente, você dorme para recuperar suas forças, você compra uma boa roupa, você toma banho, você cuida do teu corpo, você tem que ter compromisso com Jesus Cristo, fazer dele o teu alvo maior. A tua fé tem que estar nele, somente nele, porque foi ele e somente ele que morreu e ressuscitou para que você tenha vida eterna, ninguém mais. Quando você confessa Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, ele te confessa diante de Deus como teu filho. Você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus, porque todos são criaturas. Filhos, a Bíblia diz, porque Jesus veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aquelas pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. A Bíblia diz, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você só passa a ser filho de Deus quando você recebe a Jesus. E quando você recebe a Jesus, você permite que o sacrifício do Calvário impacte e transforme a sua vida. E o teu modo de viver muda. Você faz uma volta de 180 graus. O que você fazia, você não faz mais. O que você pensava, você não faz mais. O que era a tua prioridade não é mais. Jesus Cristo perdoa todos os teus pecados, não importam quão pesados, quão cabeludos, quão feios o teu pecado seja, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas é uma decisão pessoal tua, aceitar Jesus, deixar que ele entre no seu coração, para que o sacrifício do Calvário impacte a tua vida e você tenha uma vida transformada, você passe a ser trigo e não joio, você passa a ser luz e não trevas, você passa a ser um bom testemunho e não escândalos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e os poucos são escolhidos, os poucos escolhidos é aquele que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que você, meu querido amigo, não venha como nesse folheto, como nessa música da Liz Hambach, que você não venha cantar como esse cara cantou. Tanta saúde, tanta mocidade, enfim, tudo se foi e agora estou aqui, com tempo de sobra. Sim, agora posso ouvir, meditar, recordar,
porque agora tenho muito tempo, tempo para chorar, para me lamentar e me angustiar por causa daquela minha maldita canção. Tenho tempo de sobra. O tempo pertence a Deus. A vida pertence a Deus. E só Ele sabe quanto tempo mais você terá aqui. A você cabe o que o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a Bíblia diz: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem possa ter sido útil para você e que o Senhor abra os teus olhos espirituais para você ver que a vida é um perigo sem Jesus. Nós estamos aqui agora e, de repente, a gente pode não estar mais. Quantas pessoas você conhece, amigos, colegas de trabalhos, até mesmo familiares, que já não estão mais entre nós, de repente foram embora? Onde estão essas pessoas agora? Não basta não roubar e não matar, isso é obrigação do homem. O que te leva aos céus é crer e confessar a Jesus Cristo diante dos homens e de Deus. Se batizar, consciente que você é um pecador, dependente de Jesus Cristo, e deixar que o sacrifício do Calvário impacte e transforme e mude o teu modo de viver. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus.